Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu abri a caixinha de perguntas no Instagram e como vocês sabem, né, eu costumo tirar print das perguntas para responder muitas delas em vídeo. E uma das perguntas era a seguinte: Gisela, como é que a gente pode se iludir menos com as pessoas? Eu achei essa questão bem interessante porque é a questão de outras pessoas, até porque a gente tende, né, numa sociedade tão psicopática como a nossa, que não é focada no afeto, que não é baseada na cooperação, na generosidade, a gente tende a idealizar muito as pessoas e a se frustrar. E claro que o tamanho da nossa frustração é diretamente proporcional ao tamanho da expectativa. Isso me lembra uma frase da Anais Nin, que é uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Esse pensamento ele vai ao encontro, né, do fenômeno da projeção. Freud já falava sobre isso. Então, muitas vezes, gente, pelo fato da gente não se conhecer, da gente não ter integrado as nossas próprias sombras, né, e também pelo fato da gente não conhecer a nossa própria luz, a gente acaba projetando essas questões fora de nós, nos outros. E aí quando a gente olha para fora, a gente não vê a pessoa em si como ela é, com todas as qualidades e defeitos. A gente vê aquilo que a gente está projetando nela. Na maioria das vezes existe um tanto de projeção nas relações. Às vezes é muita projeção, às vezes é uma projeção pequena. Na minha percepção, o tamanho da projeção é diretamente proporcional à nossa imaturidade emocional. Quanto menos a gente se conhece, quanto menos a gente sabe gerenciar as nossas próprias emoções, mais a gente tende a vê-las do lado de fora, porque a gente não integrou dentro da gente de forma consciente, através de psicoterapia, através de meditação, através do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, né? E por isso que a gente se ilude. Você pode perceber como isso acontece na sua própria vida, né? Muitos de nós, quando a gente era adolescente, né, a gente via, sei lá, um ator de TV, uma atriz, e a gente se encantava com a pessoa por causa da personagem que ela interpretava, e aí a gente começava a se apaixonar, idealizava. No fundo, né, gente, isso é uma projeção, e quanto mais imaturo a gente é, mais a gente tende a se apaixonar facilmente, porque a paixão, que é um fenômeno biológico, é um fenômeno bioquímico, ele está muito ligado à projeção. Quanto mais a nossa percepção fica nublada pelos hormônios da paixão, por exemplo, né, menos a gente enxerga de fato quem o outro é. Porque a gente tem todo aquele patrocínio hormonal, que é biológico, que nos mobiliza a se unir a outra pessoa, mas a gente faz muito isso movido pela paixão. E quanto menos a gente se conhece, mais fica fácil da gente se apaixonar, da gente não ver de fato quem o outro é, da gente projetar muita coisa no outro. E aí quando a paixão começa a arrefecer, porque esses hormônios começam a diminuir, em geral isso acontece depois de 1 ou 2 anos, né? E a gente começa a ver o outro com todas as qualidades e defeitos, se a gente não tiver uma estrutura psíquica bem construída, a nossa tendência é se decepcionar muito com aquilo que a gente está vendo. Aí você fala assim: nossa, mas como é que eu não vi que essa pessoa era assim? Quantas vezes, né? Quem nunca? Às vezes a gente foi muito apaixonado por alguém, aí quando a paixão diminui, os hormônios começam a baixar, o tempo passa, a gente olha para o passado e a gente fala: nossa, mas eu gostei daquilo ali, eu era completamente apaixonada por aquela pessoa, mas o que eu estava vendo naquela pessoa, né? Isso tem muito a ver com essa projeção. Claro, é uma questão fisiológica. A paixão tem uma explicação biológica para acontecer, mas na minha percepção ela tende a ser muito maior quanto menos a pessoa se conhece. E às vezes a gente fala assim: ah, você precisa se conhecer, você precisa ser quem você é, só que a maioria das pessoas não tem a menor noção de quem é. E muitas pessoas não sabem nem como começar a se descobrirem, né?
Às vezes a pessoa está tão identificada com vozes externas e essas vozes vão formando o próprio ego, que a pessoa fica completamente perdida, ela não sabe quem ela é, do que ela gosta. Então ela vê uma pessoa na TV, ela se encanta, ela acha que é alma gêmea, ela vê uma pessoa no metrô que ela acha bonita, que ela acha interessante, já começa a projetar um monte de coisa nessa pessoa, né? Já começa a imaginar que vai casar com a pessoa, que vai ter filhos, já começa a idealizar que escola os filhos vão estudar, né? Já começa a viajar na maionese, porque viu uma pessoa no metrô que parecia ser alma gêmea, então ela já idealiza, já constrói um castelo, e a pessoa não consegue ver a realidade. E a maioria de nós, em maior ou menor grau, a gente vive num mundo paralelo por conta dessas projeções, dessas idealizações, que não nos permitem ver as pessoas como elas realmente são, e sim do jeito que a gente as idealiza, né? Por isso, gente, como fala o Ali Cravo, nosso grande treino de desenvolvimento pessoal é saber sair da projeção e ir para a empatia. Porque quando eu vou para a empatia, eu silencio o meu ego, os desejos do meu ego, e eu começo a perceber quem é o outro de fato. Eu começo a sentir o outro. Claro, hoje em dia existem muitas técnicas para você poder ler o comportamento de outras pessoas, leitura corporal, né, linguagem não verbal. Mas além da gente conhecer essas técnicas, que podem sim ser muito interessantes, porque a maioria das coisas que uma pessoa tá no não dito, não tá naquilo que ela fala. Tá naquilo que ela não fala, né? Naquilo que ela expressa pelos gestos, pelo tom de voz, pelo olhar, pelo jeito de olhar, pelas respirações que ela faz, pela maneira como a pessoa respira. Então não é tão importante o que a pessoa fala, mas como ela fala, né? O jeito, a entonação. Então a gente pode sim analisar e compreender uma pessoa por essa perspectiva. Mas, além disso, a gente pode treinar a nossa capacidade empática através da meditação, né? Do silenciamento do ego, para que a gente possa sentir quem o outro é. Então, por exemplo, você visualiza lá uma pessoa que você gosta. Feche os seus olhos, imagina essa pessoa na sua frente. E começa a olhar essa pessoa, de preferência, se você puder fazer uma meditação antes é aconselhável. Aí no estado meditativo, você começa a olhar essa pessoa. Imagina que ela está na sua frente, você está de olhos fechados, você visualiza a pessoa na sua frente e você começa a sentir a vibração da pessoa. Então, nesse momento, você deixou todos os desejos do ego bem quietinho, né? Você deixou qualquer projeção, qualquer idealização que você pudesse ter em relação à pessoa em silêncio e você só sente a energia da pessoa. Você vai se conectando com ela, vai sentindo, vai deixando a intuição fluir. E aí você pode observar, ainda mais se você for um médium empata, que é o caso de muitas pessoas que me assistem aqui, né? Você começa a sentir a energia da pessoa no seu próprio corpo. Eu percebo muito isso nos meus atendimentos, né? Muitas vezes eu estou fazendo a leitura do mapa de alguém, essa leitura é feita à distância, né? A pessoa não está na minha frente. Mas quando eu estou com o mapa da pessoa na minha frente, eu leio um texto que a pessoa me manda sobre a vida dela, muitas vezes a pessoa manda um vídeo e eu já começo a me conectar com a energia da pessoa. E é muito interessante que muitas vezes eu começo a sentir em mim aquilo que a pessoa estava sentindo na hora que ela escreveu o texto, por exemplo. Muitas vezes eu leio o texto da pessoa e eu choro. E às vezes a pessoa vem me falar, nossa Gisela, quando eu escrevi o texto eu estava chorando. Escrever o texto foi muito terapêutico para mim, porque me lembrou de questões do passado, né? Quem tem mediunidade empática percebe isso só de ler um texto. Às vezes só de você ler um post no Instagram, você já está se conectando com a energia da pessoa. Não só pelo jeito que a pessoa escreve, né? Pela maneira como ela encadeia as ideias, vai muito além disso. É pela vibração das palavras, pela energia que ela emana ao transmitir certas ideias. E a gente tende a ficar mais sensível à energia das outras pessoas para ficar mais empático e menos projetivo na medida que a gente conhece a gente mesmo.
porque aí a gente consegue separar o que é nosso do que é do outro. Porque enquanto a gente não se conhece, a gente tende a projetar muitos conteúdos no outro. Quem nunca conhece uma pessoa hoje, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura que as pessoas tendem, né, a se tornarem amigas de infância no primeiro dia que vê alguém, né? Então, às vezes você conhece uma pessoa hoje, sei lá, no ônibus, estava na fila do ônibus, você começa a bater papo com uma pessoa, começa a fazer amizade, e parece que aquela pessoa era sua amiga de infância, você começa a contar coisa pessoal para essa pessoa, né? E aí, eventualmente, essa relação vai se desenrolando e vira uma amizade ao longo do tempo. E aí, com o tempo, você vai percebendo que aquela pessoa não era bem aquilo que você tinha idealizado num primeiro momento. Às vezes você viu a pessoa, se conectou, sentiu uma afinidade, só que você projetou muito mais conteúdos seus na pessoa, ou seja, a pessoa não tinha aqueles conteúdos, mas você enxergava aquilo nela, e é por isso que você se abriu com aquela pessoa. E aí, com o tempo, com a convivência, quando você tem a oportunidade de conviver com a pessoa, você vai percebendo características na pessoa que não vão ao encontro da sua idealização. E aí você começa a falar, mas peraí, essa pessoa parecia ser uma coisa, mas é outra. E não necessariamente a pessoa se esforçou para te enganar. Muitas vezes não foi isso que aconteceu. Foi você que criou muita expectativa em relação àquela pessoa e depois você ficou cobrando que aquela pessoa atendesse a essa expectativa para ela fazer parte daquele castelinho que você idealizou. E aí, se aquela pessoa tem algum comportamento mínimo que não vai ao encontro daquilo que você projetou sobre ela, você começa a cobrar essa pessoa. E a falar, mas como assim? Por que você está fazendo tal coisa? Por que você está comendo desse jeito? Por que você se veste assim? Por que você tem esse cabelo? Provavelmente vocês já viram nas redes sociais aqueles fãs que são muito ardorosos e que eles acham que eles mandam na vida do artista, da celebridade. Aí a celebridade coloca uma roupa que o fã não gosta, o fã vai lá cobrar. Como assim você tá com essa roupa, né? Porque o fã, muitas vezes, se é fanático, ele se enxerga naquele artista. Ou seja, ele não vê o artista, ele vê aquilo que ele projeta no artista. Aí quando o artista, quando a celebridade tem algum tipo de atitude que não corresponde a essa idealização, o fã fica querendo controlar. Como assim? Por que você tá com esse cabelo? Por que você passou esse batom? Por que você passou esse esmalte? Por que você tá namorando fulano? E isso vem da projeção. Quanto mais projetiva é uma pessoa, menos ela enxerga quem é o outro e mais ela enxerga a própria idealização, as próprias expectativas. E aí ela fica cobrando que aquele outro, que na verdade ela vê o outro como se fosse uma extensão dela, uma projeção de questões dela, mas ela fica cobrando que aquele outro se comporte do jeito que ela idealizou, que ela já colocou a pessoa dentro de uma caixinha. Então, para cumprir aquele ideal, a pessoa tem que seguir uma agenda, seguir um determinado protocolo, uma cartilha que ela mesma idealizou. E quando esse artista, ou mesmo quando esse cônjuge, não reza nessa cartilha, faz algo que não vai ao encontro dos valores dessa cartilha que ela mesma idealizou, e que não foi algo conversado, combinado com o outro, e sim uma expectativa da própria pessoa, ela começa a cobrar e briga com o outro e critica o outro, pelo simples fato desse outro não contemplar todas as projeções que ela fez. E aí ela se torna no relacionamento aquela pessoa controladora, cobradora, que critica o outro o tempo todo, né? Então, por exemplo, se você tem o hábito de, quando você tem um problema, muitas vezes você tem o hábito de ir lá e resolver o problema na hora, né? Mas não é todo mundo que é assim. Tem pessoas que preferem digerir o problema, refletir. Tem pessoas que não têm esse temperamento tão imediatista. Se você é empático e consegue se despir do seu próprio ego para perceber quem o outro é de fato, você consegue acolher uma postura diferente da sua. Então você olha para outra pessoa que tem um comportamento perante a vida que é diferente do seu e você fala, ah, ok, essa pessoa se comporta assim, tá tudo bem, eu acolho, eu aceito, eu entendo. Porque você é empático, ou seja, você não está se projetando no outro. Mas quando você é projetivo, quando você idealiza o outro, o que você faz?
Você não consegue entender que o outro é diferente de você. Você não consegue aceitar que aquela pessoa tem uma postura de vida diferente da sua. Porque você projetou tanta coisa nessa pessoa que você acha que o outro tem a obrigação de cumprir essa expectativa. E aí, se o outro não reza nessa cartilha, você começa a cobrar, a criticar, a falar coisas. Como assim? Por que você está agindo dessa forma? Ah, mas você é bobo, você não deveria fazer isso. E aí você começa com uma comunicação reativa, agressiva, a cobrar comportamentos do outro que ele não tem preparo para te dar. O outro ele não tem aquele temperamento, ou não tem aquela necessidade, não tem aquele valor. De repente a pessoa tem um valor estrutural diferente do seu, ou vice-versa. E quanto mais projetivo você é, menos você consegue compreender isso e mais você cobra que o outro corresponda às suas idealizações. E aí, gente, a pessoa que é muito projetiva, ela se torna aquela pessoa chata, inconveniente, cobradora, controladora. Ela não aceita as pessoas como são. Em geral, ela se torna uma pessoa caprichosa, mimada. Se o outro não faz aquilo que ela quer, ela acha que o outro não é bom o suficiente. Se o outro não tem exatamente as mesmas preferências que ela, o outro não tem valor, porque ela está o tempo todo se enxergando no outro. É o caso, por exemplo, de quem tem o transtorno de personalidade narcisista, né? Não necessariamente a pessoa precisa ter esse transtorno para ser assim. Às vezes a pessoa é projetiva e não tem o transtorno de personalidade narcisista, mas tem alguns traços narcisistas que muitas vezes faz com que ela se projete no outro de modo a não enxergar o outro. Então o outro tem que ser sempre alguém que existe para atender a demanda dela. E aí acontecem as famosas relações funcionais, como falou Eli Cravo, quando o outro tem a função de atender a demanda de alguém. Então, às vezes tem aqui uma pessoa com traço narcisista que fica cobrando desse aqui certos comportamentos. E aí essa pessoa aqui não admite que esse aqui tenha comportamentos diferentes daquilo que ela idealiza, porque ela vê essa pessoa como se fosse uma extensão dela e não como alguém que tem uma individualidade. Então, gente, a melhor forma da gente sair da projeção, da idealização e ir para a empatia, para a gente se frustrar menos, para a gente perceber com mais clareza quem o outro é principalmente conhecendo a gente mesmo através de meditações, de psicoterapias, de trabalho de crenças, para que a gente não fique depositando conteúdos nossos no outro, para que a gente possa se despir de muitos preconceitos, de muitas idealizações e possa enxergar a realidade, sentir o outro, perceber o outro. E observar que se o outro tem algo diferente de você, isso não significa que ele é melhor ou pior, significa que ele é diferente. E quanto mais você se conhece, em geral, você tende a ficar mais compassivo para perceber essa diferença de uma forma mais leve e para focar no grau de afinidade. Então, ao invés de você ficar focando na diferença que você tem com o outro e ficar querendo mudar essa diferença e controlar o outro para moldar o outro de modo que ele atenda a uma ilusão sua, uma expectativa sua, você muda a sua postura. Então a empatia está muito ligada a você focar no grau de afinidade. Então, se eu não tenho afinidade em tal assunto, em tal valor, eu não vou conversar sobre isso com essa pessoa. Eu vou conversar sobre outro tema, que é um tema do qual a gente compactua das mesmas ideias, a gente compartilha dos mesmos valores. Então vamos falar sobre isso, vamos olhar para isso, para que a nossa relação possa crescer com foco no afeto e não com foco no grau de desafinidade. Porque se não existe como a gente conversar sobre esses pontos que não são em comum, que não são afins, por que gastar energia nisso? Vamos focar naquilo que a gente tem em comum. Se eventualmente eu e o outro tivermos maturidade para ter uma oposição amistosa sobre algo que a gente discorda, ok, a gente pode ter uma discussão saudável, madura, para que a gente possa aprender um com o outro, deixar o ego em silêncio para conversar com o outro e não para discutir, não para querer impor a nossa própria verdade. Aí tudo bem, aí pode ser bastante saudável, inclusive esse tipo de oposição amistosa pode ser bastante interessante para nos ajudar a criar empatia de modo que a gente possa compreender melhor o mundo interno do outro.
Agora, enquanto a gente não tem maturidade para ter essa oposição amistosa, para praticar a comunicação não violenta, para realmente perceber o outro como ele é sem se projetar tanto, o ideal é que a gente foque mais no grau de afinidade, para que a amorosidade aumente, e conforme a nossa amorosidade vai aumentando, naturalmente a gente vai começando a perceber o outro com mais clareza, sem tanta projeção, sem tanta idealização. Isso faz com que a gente diminua as expectativas, com que a gente acolha mais o outro, com que a gente saia da mente, da idealização e com que a gente perceba a realidade com mais amor, com mais percepção, de forma mais empática e menos ilusória. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, lembra de deixar seu like aqui para mim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.